Olá, nós estamos na série Como Criar Bons Hábitos e Como Se Livrar dos Maus. Hoje nós vamos falar como a gente pode tornar um hábito mais fácil e como a gente pode tornar um hábito mais satisfatório. Estou falando da terceira e da quarta lei que James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, nos ensina de uma maneira muito prática como a gente pode efetivamente trabalhar os nossos hábitos nessa direção. E eu vou então nesse terceiro episódio, né, da nossa série, eu vou trazer então aqui os aprendizados que a gente pode trabalhar. Falamos já sobre os fundamentos dos hábitos atômicos, falamos sobre também a primeira e a segunda lei, que é tornar o hábito claro, tornar atraente, e agora a gente vai falar sobre tornar fácil e satisfatório, e finalizar com algumas táticas avançadas aqui. Então, para tornar o hábito fácil, eu quero então primeiro apresentar os 4 pontos que ele nos traz. O primeiro é repetição, praticar, 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 e não só planejar aquele hábito. É a prática que vai levar à automatização do hábito. E o que importa é o número de vezes que você praticou o hábito, não é a quantos dias você começou, quantas semanas, né? O importante é repetir a ação em si. E aqui, o ajustar o esforço tem a ver com a gente perceber o ambiente e as resistências que a gente tem nesse ambiente. Então, qual é o ajuste nesse ambiente que a gente pode fazer que pode favorecer aquele hábito? Como é que eu posso preparar o ambiente para o futuro? Talvez na cozinha eu preciso ajustar ali onde é que estão cada um dos alimentos para que algumas coisas se tornem mais fácil de eu fazer ou mais difícil. De repente eu preciso colocar uma cesta de frutas ali no meio da mesa, de repente eu preciso eh, colocar um livro na cabeceira da cama, porque eu sei que se eu deixar ali preparado, aquilo já vai me lembrar de que na noite eh, vai facilitar, digamos assim, a leitura do livro que eu quero fazer toda noite. E ao mesmo tempo, o aspecto resistência, porque eu preciso eliminar as resistências para os bons comportamentos e aumentar as resistências para os maus comportamentos. Então, por exemplo, se eu quero iniciar uma atividade física, por que não escolher um local entre a minha casa e o meu trabalho? Para que isso facilite, essa resistência sendo menor, eu aumento a chance de executar isso. Agora, se eu quero eh, me livrar de um mau comportamento, eu poderia, por exemplo, me distanciar fisicamente de um estímulo que me atrapalha. Vou dar um exemplo. Eu, no meu caso, eu percebi, a partir da leitura desse livro, que se eu simplesmente deixar o celular no quarto, depois de eu acordar e ir para a cozinha, fazer o ritual ali de café da manhã, preparar meu café para minha família, sem o celular, a experiência daquele momento de café da manhã ia ser muito melhor. Eu não ia ter as distrações que me penalizam para aquele hábito que eu quero ter mais satisfatório, que é o café da manhã em família, por exemplo. Então, isso é só um exemplo. A gente também vai ter a nuance aqui, então, do parar de procrastinar. Então, se a gente quer tornar um hábito fácil, esse aspecto da procrastinação tem a ver muito com, com pontos decisivos que acontecem na jornada do hábito, né? Então, é, primeiro, a gente precisa perceber que aqueles primeiros segundos são muito importantes. Então, na hora que você decide calçar um tênis para ir correr, aqueles primeiros segundos de calçar o tênis é muito relevante. Isso vai fazer, quando você já está calçado o tênis, a chance de você simplesmente sair de casa e fazer alguma coisa já é muito maior do que você simplesmente não calçar o tênis. Então, são os primeiros segundos, um momento decisivo que você vai efetivamente se concentrar ali, né? E quando você ritualiza esse processo, por mais difícil que seja, isso também vai ajudar, né? E antes da gente então trabalhar a perfeição do hábito, a gente precisa estabelecer esse hábito, a gente precisa efetivamente, né, mesmo que aos trancos e barrancos, que eles efetivamente aconteça repetidas vezes. E aqui o exercício que eu proponho quer dizer, que o autor propõe como é que a gente transforma um hábito em uma versão de 2 minutos desse hábito? E aqui vou dar exemplos, né? Então, ao invés de você colocar que o hábito é ler toda noite, você coloca ler uma página. Ler uma página talvez seja um hábito tão ridículo que você não tem como não fazer. Essa é a ideia. Então, é transformar um hábito que talvez seja mais desafiador num hábito fácil, um hábito fácil. Porque você lê uma página é infinitamente mais fácil do que você simplesmente coloca ali ler um capítulo e coisas do tipo. Você coloca aqui
fazer 30 minutos de yoga, ao invés de você colocar isso como hábito, você transforma esse hábito num hábito de 2 minutos, que no caso seria pegar o tapete de yoga. E é interessante, né? Porque parece que isso não vai ter nenhum efeito, mas efetivamente eu queria que você pensasse nos hábitos que você tem aí, como é que você, talvez esse hábito que talvez passe muito difícil, como é que você transforma ele num hábito de 2 minutos e efetivamente testa para ver se funciona ou não funciona. O correr 5 quilômetros aqui poderia ser transformado em simplesmente calçar o tênis de corrida e assim por diante. E para terminar essa parte, a gente então vai enxergar que toda vez que a gente quer se livrar de um mau hábito, a gente precisa, ao invés de tornar ele fácil, tornar ele difícil. E a gente então pode fazer isso através de uma automatização de hábitos ou bloquear comportamentos futuros. Como é que a gente cria uma forma de impactar o futuro a partir de uma decisão de hoje, né? Vamos trazer aqui então a ideia do dispositivo de compromisso. Essa é a escolha do presente que impacta o futuro. Então vamos supor que toda vez você poderia ir lá no supermercado e comprar uma embalagem, uma porção menor daquela comida que você gosta muito, ou daquela bebida que você gosta muito. Ao invés de comprar um pacote grande, você talvez, levando para casa um pacote menor, você efetivamente impactou a sua ação futura, né? Se você colocar um temporizador de energia ou de internet na sua casa, efetivamente você vai bloquear uma atitude, por exemplo, ali, em determinado horário do dia que você queira. Se você deixar de propósito o cartão de crédito em casa ao sair para uma compra específica que você queira fazer, por exemplo, você vai também inibir e impactar a ação futura, para que não aconteça compras por impulso ou indesejada, por exemplo. E a outra questão seria, por exemplo, ações únicas, uma coisa que você faz uma única vez e tem um impacto que dura muito tempo. Uma delas, por exemplo, é decidir ter um cachorro. Você efetivamente quer ter mais movimento em casa, você quer ter mais vida em casa, você vai, por exemplo, escolhe um cachorro, é, ou um gato, ou qualquer animal, e você efetivamente impacta toda a rotina e todos os hábitos que você vai ter dali para frente, né? Se você quer dormir mais cedo e você entende que a TV te atrapalha, é simplesmente remover a TV do quarto. Você pode também, quer ter mais saúde no seu trabalho, você pode comprar uma cadeira confortável no seu trabalho, isso vai ter um impacto duradouro, né? Se você quer não ser atrapalhado pelo celular, coloca no modo silencioso. Se você não quer distração, por exemplo, de jogos e redes sociais, você simplesmente deletar aplicativos do seu celular, você efetivamente vai causar um impacto nos seus hábitos futuros. Então, aqui são exemplos de coisas que você pode efetivamente fazer a partir de agora. Então, eu te desafio justamente a pensar quais são esses dispositivos de compromisso relacionados ao principal hábito que você quer criar ou ao principal hábito que você quer se livrar. Mas vamos seguir em frente aqui com a quarta lei, que é tornar o hábito satisfatório. O que seria isso? A gente precisa entender, então, eh, a regra da mudança, ou seja, quando a gente repete um hábito é porque a experiência é satisfatória, e quando a gente não repete é porque a experiência é insatisfatória. O cérebro o tempo todo vai priorizar recompensas imediatas. Então, a gente vai repetir aquilo que é imediatamente recompensado e a gente vai evitar, digamos assim, aquilo que é imediatamente punido. Então, a gente precisa, entendendo esse mecanismo do cérebro, inclusive, a gente pode pensar em recompensas imediatas. Alguma coisa que você pode efetivamente se recompensar simplesmente por praticar aquele hábito. Alguma coisa talvez seja difícil, seja penosa, né? Talvez o ponto é, toda vez que eu, sei lá, voltar de uma atividade física, eu vou ter um banho relaxante, não sei, alguma coisa que te lembre uma recompensa, alguma coisa que esteja aderente àquilo que efetivamente pode te ajudar, por exemplo, a ter boas lembranças, né? A tornar aquilo satisfatório, né? Bom, e aí, o que você faz então para manter esses bons hábitos todos os dias? E aí, um dos aspectos que ele traz aqui é, para você trabalhar essa sensação de progresso, você pode escolher um método de rastreamento.
que o método de rastreamento traz de benefício, né? Você tem aquela ideia de não quebrar a corrente, manter o hábito vivo, né? E o autor até fala, enfatiza, né? Se você quebra o hábito 2 vezes, você já começou um outro hábito. Então, a importância de você manter aquilo vivo, manter aquilo ativo, é bastante relevante, né? Então, o exercício nesse ponto é escolher uma forma de rastrear um hábito. Então, você vai, pratica o hábito e rastreia aquele hábito. Quais seriam possibilidades aqui de métodos só para você entender? De repente, você simplesmente colocar uma folhinha lá na sua geladeira, colar, com tipo um calendário, e você vai marcando um X todos os dias que você praticar aquele determinado hábito que você escolheu praticar diariamente. E simplesmente você vê aquele X, faz a função do método de rastreamento, faz a função de você ter a ideia da corrente de não ser quebrada e dá aquela sensação de progresso. E aí você vê um monte de xizinho para trás e você fala, uau! Sabe aquela hora que a gente abre o Life Cash e a gente vê ali os investimentos frequentes, e você olha para trás e vê todos os meses aqueles investimentos sendo feitos, é essa sensação que a gente dá, e a gente sente isso, satisfação, né? Se você não chegou nesse ponto, me manda uma mensagem, porque a gente precisa chegar nesse ponto. Se você chegou nesse ponto, comemore, porque é exatamente isso que o rastreamento de hábitos faz, né? Torna a coisa satisfatória. E aqui o outro ponto bastante interessante é você criar um parceiro de responsabilidade. A gente não vai repetir um hábito quando ele foi doloroso, principalmente socialmente doloroso, né? E quando a gente cria um parceiro de responsabilidade, né, determina alguém que vai nos ajudar a nos proteger dos maus hábitos, por exemplo, isso cria como se fosse um custo de inação, né? E a gente pode, inclusive, fazer um contrato, estabelecer um contrato que coloca ali de maneira muito clara, o autor enfatiza, escolha alguém, redija de próprio punho, coloque o seu nome, a sua assinatura, faça outra pessoa assinar também. Isso traz um efeito mental assim incrível e você efetivamente pode colocar isso em prática, né? Então você coloca aqui como exercício você determinar quais são os meus parceiros de responsabilidade, tanto para os bons hábitos quanto para os maus hábitos. De repente eu posso criar um contrato. Qual tipo de contrato que eu posso assinar, né, um compromisso público, né, com alguém. Então, se de repente você efetivamente quer poder trabalhar melhores hábitos alimentares, né, por que não combinar com o seu cônjuge que toda vez que você, por exemplo, falhar naquele hábito que você combinou e assinou com ele, você, por exemplo, vai ter que, naquele final de semana, simplesmente seguir arrisca a vontade do seu cônjuge em termos do que vai fazer, qual a programação, qual o lazer e tudo mais, né? E a mesma coisa ao contrário, quando você segue a risca a semana toda, chega no final de semana, você efetivamente vai poder escolher, porque é um contrato que você assinou com o seu cônjuge, por exemplo. Isso poderia ser com qualquer outra pessoa, né? Então, acho que fazer as coisas junto com alguém torna efetivamente a coisa muito mais favorável, né? É, vamos lá. E quando a gente finaliza isso, então a gente já falou da terceira lei, a gente falou da quarta lei, e a gente então agora finaliza com algumas táticas avançadas. São nuances complementares aqui do nosso processo, e eu não queria deixar de falar, que é simplesmente você considerar pontos fortes na hora de determinar hábitos. Então, você tem uma genética, você tem habilidades naturais, você tem uma personalidade, e quando você usa isso a seu favor, você efetivamente está potencializando a chance de que o bom hábito perdure, né? E, ao mesmo tempo, o autor também enfatiza o fato de que a gente precisa também sempre trabalhar o hábito entre uma zona de tédio, ou seja, muito fácil, muito tranquilo, e a zona de fracasso, que é aquela coisa do impossível, é ilusão, né? Então, nem muito fácil, nem muito difícil. E, a partir disso, a gente consegue, então, trabalhar essas habilidades, né? Então, essa é uma forma de sempre evoluir nessa questão dos hábitos, né? E a maestria do hábito tem a ver, então, com você também trazer sempre uma reflexão e uma revisão. Será que isso está coerente com a minha identidade? Será que isso está coerente com a pessoa que eu quero me tornar? Então, a gente tende a prestar menos atenção quando a coisa fica automatizada, né? Então, trazer momentos de revisão e reflexão vai fazer todo sentido aqui para o processo, né? E por fim, ele vai falar que o segredo
de tudo isso é encarar o sucesso não como um alvo, mas como um sistema infinito, né? Um processo contínuo de aperfeiçoamento. A cada dia que passar, você quer ser mais parecido com quem? A cada dia que passar, você quer ser qual tipo de pessoa, né? Dentre os papéis todos que você exerce hoje. Então, encarar isso como um processo contínuo, sem linha de chegada, sem solução permanente, é o que garante o sucesso duradouro de bons hábitos para você. Então, aqui com isso, a gente finaliza essa jornada. Eu realmente espero que a gente tenha conversado aqui tenha sido produtivo, tenha sido útil é, e prático ao mesmo tempo, né? Por que não? Para que você possa colocar a sua vida em ordem a partir de melhores hábitos, né? Criando bons e se livrando dos maus. Mais uma vez, deixo o convite aqui para compartilhar comigo aquilo que mais te chamou a atenção e, obviamente, também dividir com outras pessoas esse conteúdo, se você achar que faz sentido você dividir. Você pode dividir desde o primeiro até esse terceiro vídeo aqui. E fica comigo, porque essa série não acabou. O quarto vídeo vai ser um bônus incrível, onde eu vou mostrar um roteiro passo a passo, bonitinho, de como você pode efetivamente colocar isso em prática de uma maneira muito direta, e sintetizada aqui, tá bom? Então, fica comigo e aguarde o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.